O governo adiou o anúncio do Plano Safra, que é a principal política pública voltada para o setor agro. O plano estava previsto para ser anunciado na quarta-feira, dia 25 de junho, e agora está programado para o dia 3 de julho. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o atraso ocorreu porque o governo precisava de tempo para preparar o evento. A notícia frustrou o agronegócio, que aguardava o anúncio do volume de recursos e taxas de juros para essa semana que terminou. Tradicionalmente, o Plano Safra entra em vigor dia 1º de julho e desta vez ele será anunciado depois, o que deverá impactar na chegada dos recursos aos bancos. A Frente Parlamentar da Agropecuária lamentou profundamente o adiamento do Plano Safra. Em comunicado oficial, a bancada do agro no Congresso disse que a medida demonstra desorganização e ineficiência por parte do governo federal. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, justificou o atraso no anúncio do Plano Safra. Vamos conferir. Temos um compromisso muito rígido do presidente Lula com o teto de gastos. O Plano Safra, em função desse compromisso de ter uma equação equilibrada do orçamento público, as subvenções de taxas de juros e apoio ao seguro rural, está requerendo um detalhamento mais profundo. Então, nós decidimos que não precisamos nos antecipar. O Safra atual vence o período de vigência dele no próximo domingo, dia 30. Então, nada demais. Vamos saber se não é nada demais, como disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Para essa conversa, vamos ouvir um ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Bastos, que já está conosco. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Kelly. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela companhia. Daqui a pouquinho vai se juntar a nós o Rafael Cortes, que também é analista de política da Tendências Consultoria, e ele vai analisar detalhes desse adiamento do Plano Safra. Agora a gente vai focar em você, Guilherme, que tem essa expertise em agronegócio. E a minha pergunta é, não é nada demais atrasar o anúncio do Plano Safra, como disse o ministro da Agricultura? Eu pergunto isso porque tradicionalmente, o Plano Safra passa a vigorar dia 1º de julho e desta vez ele será anunciado dia 3 de julho, ou seja, com um atraso em relação ao calendário tradicional. Por que isso importa? Bom, Kellen, eu acho que já indo direto a esse ponto, de fato, não é um prejuízo, uma questão extremamente de vida ou morte nesse caso, tá? As propostas já chegam nos bancos, né, de forma antecipada, e estão lá esperando, né, aguardando todo esse processo da liberação, né, das taxas, das subvenções, né, que precisam passar antes, a gente tem que lembrar, por uma reunião do Conselho Monetário Nacional, antes de ser instruído para todo o sistema financeiro. Então, de fato, a gente tem que atenuar, claro que gera uma expectativa, né? Essa já não foi a primeira vez em que o plano foi adiado, né? E que adentrou julho, se eu não me engano, 2008, 2009, já houve uma postergação, e é claro que assim, tem que monitorar, e é de se esperar que pelo menos aí, assim que for feito o anúncio, né, você já esteja com o sistema já todo bem programado para poder, aí sim, dar vazão às propostas. Então, a questão gera realmente essa expectativa. Se ele realmente atrasar demais, é um problema, porque você começa aí a comprometer todo o fluxo de insumos, de compras que você precisa para a próxima. Aí essa ansiedade, né, que mostra aí realmente um compromisso aí de fazer com que a nossa produção se sustente da forma como a gente sempre deseja. Você foi secretário de Política Agrícola, ou seja, é um dos cargos mais importantes, o mais importante do Ministério da Agricultura, logo depois do ministro, porque é quem define, quem monta essa estratégia de financiamento rural, dos recursos, taxas de juros, faz contas. E você acaba de me dizer que não é nada tão grave, porque as propostas já chegaram no banco e estão aguardando a taxa. O que eu ouvi dos produtores rurais, Guilherme, é que uma semana de atraso na chegada
chegada dessas orientações aos bancos pode significar uma semana a mais de atraso na chegada do dinheiro até as mãos dos agricultores e gerar uma bola de neve negativa, até para negociação de insumos, pagamento de alguma comercialização. Esse é um ponto importante, na sua opinião? Importante, foi como eu comentei, né? A cada semana de atraso, ele começa realmente a criar esse problema, inclusive para você poder comprar, né, todos os insumos necessários para o preparo. E aí a gente tem uma questão de logística de entrega, né? Então, eu não vou dizer que não é realmente assim, não é deixar de ter um problema, mas eu diria que dentro dessa semana, como você já tem propostas ingressantes, eu diria que aí é o sistema. A gente sabe que o nosso sistema financeiro tem uma agilidade, né? Muitos produtores já têm histórico de crédito, então essa coisa tende a ser bem resolvida. Agora, o que não pode é realmente adentrar para meados de julho ou ir mais para frente, porque aí realmente está certo, você começa a comprometer muito esse início e pode ter problema depois de entrega ou inabilidade de você ter o produto, os insumos na hora correta para iniciar o plantio. Muito bem, vamos chamar para essa conversa o Rafael Cortes, que é analista político da Tendências Consultoria. Rafael, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro e eu já começo te fazendo uma pergunta. O governo não priorizou o Plano Safra e por isso não deu tempo e teve que mudar a data? Que sinais políticos isso nos dá? Olá, Kelly. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante para o agro e, no limite, para a própria economia brasileira. Mas eu não diria que é uma leitura de não prioridade do Plano Safra, eu diria mais que é um reflexo dos dilemas orçamentários que o governo vem apresentando, né? O governo tem uma série de problemas no campo orçamentário, a gente tem visto em paralelo a essa discussão mais voltada para o agro, as dificuldades que o governo encontra, seja para 2024, seja já pensando em 2025, de equilibrar os gastos, né? Nós estamos falando aqui do governo conseguir cumprir metas fiscais, a gente tem visto o dólar cada vez mais desvalorizado, uma boa parte dessa desvalorização tem a ver com essa crise na política fiscal, e esse é o grande problema do governo. E aí as manifestações desse problema vão aparecendo, como apareceu no caso do Plano Safra, que é basicamente, enfim, vamos fazer com que o programa caiba no orçamento, dialogue com outras pastas. Então, eu diria que é mais um reflexo de um problema de governança mais geral do governo que passa pela questão política e pelo tratamento do tema fiscal. Interessante. Então, na visão do Rafael, não é uma questão de priorização, é uma questão de orçamento. Isso vai em linha com algum sinal que você, Guilherme, já nos deu na sua primeira fala. Vamos acrescentar um outro elemento nessa conversa. A Agência Estado divulgou nesta semana que o volume de recursos do Plano Safra deve ficar em cerca de 470 bilhões de reais. Isso, se confirmado no anúncio do próximo dia 3, vai ser 95 bilhões a menos do que a CNA, que é a confederação que representa agricultores, pediu ao governo. Se essa informação se confirma, Guilherme, a gente tem um volume de recursos abaixo do que foi pedido pelo setor. Esse volume será suficiente? E as constantes falas do governo sobre questão fiscal e taxa de juros livres podem indicar, numa outra vertente, menos volume com taxa de juros subsidiada? Ellen, exatamente, eu acho que o Rafael deixou muito bem colocado. Você sabe que quando o secretário teve realmente esse problema de restrição orçamentária, esse é o grande problema. Né? Você pensando em termos de volume, eu diria que no primeiro momento a gente tem que ver o quanto que vai ser destinado para custeio versus investimento, né? Sabendo que agora, considerando a situação do setor, por mais que já tenha sinais aí de desaceleração do custo dos insumos, né? Você ainda tem os produtores passando uma safra aí bastante apertada em termos de margem. Então, em termos de investimento, né, se de repente eles tiverem talvez reduzido um pouco aí o volume de investimento, eu diria que talvez isso não vá afetar tanto a demanda. É importante que tenha agora, nesse momento, bastante volume para o custeio da safra. E lembrando, com relação à taxa de juros, isso vai estar realmente restrito
com relação aí à definição do orçamento. Nessa notícia falou-se também que haveria, acho que em torno de um crescimento para 16 bilhões, né, de subvenção à taxa de juros, o que é um aumento considerável. Imagina a luta que tenha sido isso com o pessoal do orçamento, mas mostra pelo menos um aceno que continuará havendo recursos irrigando. Infelizmente, abaixo do que o setor necessita, mas a gente tem que ver a qualidade, como é que vai estar distribuído esses recursos. A gente volta a falar com você já para tentar antecipar taxas de juros com base na experiência que você tem enquanto formulador do Plano Safra, Guilherme. Rafael, você dizia para a gente que o problema não é de priorização, é um problema de orçamento. Você acompanha os bastidores da política e tem visto que a relação entre o Lula e o agro, em alguns momentos, ela aparece como uma relação antagônica, seja em relação ao fracassado leilão do arroz, seja em relação à medida provisória que gerava uma taxação indireta das exportações e agora, mais recentemente, com um atraso no anúncio do Plano Safra. Esses são sinais de uma relação que está azedando e que pode culminar com um Plano Safra mais magro, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não é que não tem nada a ver, acho que naturalmente tem sempre uma questão política envolvendo onde você vai gastar o recurso escasso ou de quem você vai tributar numa agenda, por exemplo, de recuperação fiscal. Então, de alguma maneira, essas questões estão colocadas. Aqui eu só não acho que é o objetivo do governo olhar para o Plano Safra pensando em 2000, nessa transição 24-25, e olhar e vamos dizer, olha, nós vamos querer passar o facão no plano porque a gente não enxerga a importância que o plano tem. Acho que o governo é bem consciente da importância, né? O agro é um setor bastante organizado, é um setor responsável, grosso modo, né? Vou exagerar um pouco aqui na tinta, só para reforçar a argumentação, é quem gera superávit da balança comercial, né? Fundamentalmente. E isso contribui para várias questões econômicas que o governo é bem consciente. O problema, Kellen, é que, de fato, o governo está com um problemão na arena fiscal, né? Vamos, só para deixar claro para quem está nos ouvindo, o governo tinha prometido, entre aspas, entregar meta de primário zero, né, logo para esse horizonte de 2024. Não vai fazer, né? Não vai fazer, adiou essa meta. Isso fez com que o mercado já começasse a tomar de novo precificação de risco maior. O Banco Central já alterou a sua sinalização em termos de taxa de juros. O Guilherme, vocês comentaram da questão dos juros. Do ponto de vista da taxa Selic, a taxa neutra, num cenário de estabilidade no melhor das hipóteses, pelo menos pensando nesse restante de final do ano. Se o governo não estancar essa questão fiscal, a gente provavelmente vai ficar com esse câmbio rodando nesses patamares que a gente está vendo agora. Né? Sobretudo enquanto os Estados Unidos não mexerem no juro lá fora. Então, o governo não sabe o que fazer. Né? Então, tentou a MP da PIS/COFINS, está tentando não fazer a desoneração da folha de pagamento, está tentando essa agenda de recuperação fiscal, mas não consegue. E aí os programas que demandam investimentos volumosos acabam sentindo, um mais ou menos, essa situação do governo não tendo base política para fazer a estratégia que a equipe econômica desejaria, e aí as implicações estão aparecendo cada vez mais nesse equilíbrio macroeconômico, em particular na desvalorização da taxa de câmbio. Excelente o ponto que você traz, porque conecta muito com o ambiente que a gente precisa entender ao nosso redor para projetar o que vai ser esse Plano Safra. O Rafael Guilherme acabou de sinalizar o desafio fiscal, a valorização ou depreciação do real em relação ao dólar e, mais recentemente, o fim do ciclo de corte da Selic. Quando a gente vai falar de Plano Safra, você, enquanto ex-secretário de Política Agrícola, a gente olha para a taxa Selic que tem hoje e a que estava o ano passado. Hoje está mais baixa do que há um ano atrás. Só que o horizonte começa a dar sinais de que essa taxa pode até voltar a subir. Isso, na prática, implica na decisão do governo de quanto ele pode subsidiar o juro, não implica? Com essa pergunta, a minha resposta desejada é que você nos diga qual é o horizonte de taxa de juro que você está enxergando para esse plano do dia 3.
Esse é o ponto, exatamente, Ellen, que eu não vejo espaço para mexer muito na taxa de juros esperada aí para a agricultura, dos médios produtores e os demais, né? Justamente por isso, eu lembro muito bem no Plano Safra 2022-2023, né? A gente estava naquele momento de aceleração muito forte da taxa Selic. E, como o Rafael disse, né, exatamente pensando aí, há uma tendência de estabilidade, quem sabe, até subir, dependendo de como for a evolução desses gastos do governo. E aí, realmente, ao orçamento, acredito que tenha sido muito esse embate, né, que tenha atrasado, inclusive, o anúncio, né, aquela intenção de realmente ter um plano robusto da ordem de 520 bilhões, como estava sendo o anseio do setor, que isso realmente não pôde se concretizar e foi feito o que dava para fazer com as expectativas que eles devem estar trabalhando, né, e com a limitação de orçamento que existe hoje, pelo fato do plano, como a gente também já vivenciou isso, né, de ser definido aí no meio do ano, né? Então, você já tem praticamente todas as despesas orçamentárias já bem conduzidas. Então, realmente é um desgaste, é uma luta, né, para você poder conseguir mais recursos e, com isso, ampliar o volume do plano. Ou seja, o que você está dizendo, em outras palavras, se eu entendi bem, é que não há espaço para uma mudança significativa no patamar de taxa de juros subsidiado do Plano Safra, deve ficar muito semelhante ao do ano passado, dado o cenário macroeconômico que a gente tem. Essa é a sua conclusão? Sim. Sim. Ok. E, inclusive, vendo na questão do volume de recursos, né, que foi destinado para o Pronaf, inclusive, houve um aumento abaixo do esperado, né? Falava-se do Pronaf em torno de 100 bi, o anúncio ontem, não um anúncio, mas a entrevista que o ministro deu, vai ficar aí em torno de 70 e poucos bilhões. Então, mostra que aí deve ter sido feito um esforço, né, para fazer aquele exercício de taxa de juros versus volume de recurso disponível para as outras categorias dos produtores. Muito bem. Esse ambiente aqui de debate em que a gente analisa a condição política, a condição macroeconômica e os efeitos colaterais nas políticas públicas voltadas ao agro, nos levam a uma questão, Rafael, que você trouxe ainda no começo da sua participação. Você frisou o desafio fiscal que o governo Lula está enfrentando e também deu sinais de que essa política atual está buscando formas de arrecadar para ajudar a aliviar esse desafio. Citou, por exemplo, a medida provisória recentemente chamada de MP do Fim do Mundo. Na prática, esse governo, que é mais inchado, que é mais gastador, ele vai precisar arrecadar mais para essa conta fechar, o que quer dizer que a gente não vai escapar da criação ou majoração de impostos que podem, inclusive, recair sobre o agro? Não, ao menos que se implemente um programa de revisão dos gastos, né? A tendência é sair pela receita, né? O gasto é travado por questões políticos eleitorais, ninguém quer fazer corte de gastos em ano eleitoral em rubricas como saúde, educação, enfim, isso tem um custo político grande. Então, sem esse programa, né, de revisão de gastos, a saída para fechar as contas é pela receita. Ou corta gasto ou aumenta a receita, né? A receita tem esse problema político, quase sempre precisa de PEC, de emenda constitucional, de 3/5, enfim, não é um custo baixo. Então, vem pela saída da receita, que, aliás, era o que o governo se propôs com o novo arcabouço fiscal, né? Quando o governo criou a nova regra fiscal, o seu funcionamento já estava implícito um aumento real das despesas, né? A equipe econômica argumenta que o que ela está fazendo, na verdade, é colocar a receita como porcentagem do PIB no início do mandato. Ela argumenta que tiveram várias decisões judiciais que reduziram a arrecadação do governo federal e o que ela está tentando fazer é jogar essa receita como porcentagem do PIB ali em torno de 19,5% do PIB. Mais ou menos isso, né? É isso que eles estão chamando de recuperação fiscal. Por isso que o ministro Haddad até insiste em não falar em criação de novo tributo, né? Ele insiste no termo recuperação fiscal.
Mas, de toda sorte, é uma saída pela Receita. E aí volta o problema político, Kellen, que eu imagino que o Guilherme também esteja acompanhando muito de perto. Enfim, né, esses são os dilemas de quem mexe e faz política pública, como a experiência dele bem mostrou. Se vai ter apoio a essa agenda. Porque o que aconteceu em 2024? Esse apoio que já era muito difícil, né, passou com muita dificuldade, tributação de offshore, de fundos exclusivos, uma série de medidas que o governo tomou ano passado. Em 24, ele não está conseguindo ganhar nada. Ele não está conseguindo gerar nenhuma nova arrecadação. Conseguiu agora, no caso das compras online, enfim, mas também muito voltada à desoneração. E aí a gente volta a estaca zero. Se o governo não tiver força, câmbio depreciado, taxa de juros para cima. Se o governo não conseguir algum sucesso, a gente pode voltar a ter uma flexibilização da Selic. Mas é um dilema político muito espinhoso, Kelly. Muito bem, nós temos 1 minuto para fechar o nosso painel. Quero saber de você, Guilherme, se o recurso que for anunciado com a taxa de juros se mantendo praticamente estável em relação ao último plano safra, o dinheiro vai ser suficiente para as demandas do agro ou a gente vai ver em 30 dias, como a gente já viu no passado, o esgotamento de várias linhas de crédito. Esse é o cenário base para quem está contando com o plano safra? Corra, porque o dinheiro não vai dar para todo mundo de novo. Bom, também, essa é o novo normal do nosso setor grande e com a falta de recurso do governo, né? Então, nunca vai ter recurso suficiente para atender as demandas do setor. Só para lembrar, geralmente, no máximo, aí, 1/3 da necessidade. Então, realmente, tem que estar, por isso que eles já fazem esse trabalho de antecipar toda a papelada, né? E a questão exatamente do investimento, não vejo também diferença de você esgotar os recursos em pouco tempo, a despeito da taxa de juros, pela forma como ele é distribuído, principalmente através do BNDES. Então, enfim, eu acho que não temos nenhuma surpresa aí. Diria que aí se houver alguma mexida na taxa de juros muito pouco significativa, né? E é o que temos hoje para a gente passar pelo menos esse próximo ano de 2025. Quem sabe em 2026 as coisas mudem um pouco e deem um pouco mais de bons horizontes aí para o setor. Muito bem. Rafael, você deu para a gente uma pista aqui de que a fome por arrecadação, por novas formas de tributos, vai continuar nesse governo. Afinal de contas, a conta fiscal não está fechando e o termômetro está ficando cada vez mais quente ao exemplo do que a gente está vendo com a taxa de câmbio, né? Essa é a mensagem? Preparemos os nossos bolsos porque não há outro caminho no curto prazo? Lamentavelmente essa é a mensagem, Kellen, porque as condições macroeconômicas são muito difíceis, depende de um apoio político que o governo não conseguiu. A isso se soma uma série de equívocos na relação com o Congresso, de tal sorte que o principal gatilho para as condições financeiras, incluindo para o agronegócio, ou eventualmente uma mudança no cenário internacional. A gente não pode se esquecer que a economia brasileira está conectada com o mundo, é um mundo nesse momento que tem dificuldade de reduzir juros e se o Brasil não fizer nada diferente do que o Guilherme comentou, o mundo passa a ser a variável que pode trazer algum alívio pensando num cenário mais benéfico. Então, tudo mais constante deve ter queda de juros a partir do final do ano nos Estados Unidos, a depender do volume dessa queda. Isso pode ajudar e ter uma flexibilização das condições financeiras no Brasil, mas não vejo nada muito diferente no horizonte que a gente está pensando conjuntamente aqui nesse momento. Muito obrigada. Quero agradecer a vocês dois, começando por Guilherme Bastos, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e atualmente coordenador do FGV Agro. Guilherme, seja muito bem-vindo, volte muitas vezes. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos. Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria, dizemos o mesmo a você, volte mais vezes. Muito bom tê-lo conosco, Rafael. Obrigado, Kelly. Obrigado ao convite. Prazer falar com você, Guilherme. Fico à disposição para uma próxima. Igualmente, até mais.